bem-vindas e bem-vindos à Voz da Advocacia, o seu podcast jurídico, uma realização da OAB Arco Verde em parceria com a TVLW. Hoje temos a honra presença de receber a doutora Laudicea Rocha, representante voz feminina do Sertão do Pajeú. Obrigado, doutora Laudicea, por ter aceitado o convite. Eita, obrigada a você, Rubens. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Oportunidade única de conversar primeiro com a advocacia, né, aqui do Agreste, mas também com a população de um modo geral. Me sinto muito à vontade, confortável e gratificante, muito mesmo estar aqui. Obrigada. Que prazer, que prazer. Doutora Laudicea, o pessoal da audiência da TVLW gostaria de te conhecer melhor. Podia se apresentar para a gente, por favor? Com certeza. Olha, eu me chamo Laudicea Rocha de Melo, eu sempre gosto de me identificar assim, porque eu identifico as minhas famílias. Eu sou filha de Tabira, né? Pequeno município lá do Sertão do Pajeú. Na verdade, eu nasci na zona rural daquele município. E eu gosto de dizer que eu nasci de duas famílias muito humildes, que são hoje meu porto seguro, né? E aí eu perdi meu pai muito jovem, quando eu tinha 5 anos de idade. E aos 9 anos eu fui morar na cidade, estudei em escola multisseriada. Na minha sala de aula era minha mãe a professora e ela ensinava a primeira, segunda, terceira, quarta série juntas. A escola era um quartinho ao lado da minha casa, no sítio. E quando a gente veio para a rua, eu fui para a escola pública, onde eu tenho minhas grandes referências assim da educação e da formação social mesmo. E depois, dado a coragem ao sonho de minha mãe, eu fui para Recife e estudei, repeti o segundo grau lá, porque eu tinha feito magistério, tinha acabado bem jovem, com 16 anos, mas eu me sentia totalmente despreparada para fazer o vestibular, porque em magistério a gente não via química, física, matemática naquela época. E aí eu fiz o segundo grau, me lembro muito, no colégio especial, e depois eu entrei de primeira na faculdade, na Universidade Católica de Pernambuco, eu tenho muito orgulho de ter estudado naquela faculdade. Na época não tinha esse monte de curso de direito. Não tinha faculdade de direito em Arco Verde, em Afogados, em São José, em Serra Talhada, pertinho de mim, não tinha. Nós tínhamos curso de direito em Olinda, Recife e a faculdade de Caruaru, somente. Então eu passei na Católica, mas eu fui estudante do crédito educativo na época, que hoje é o FIES, né? Na verdade foi o governo federal que pagou a minha faculdade. E eu me lembro que eu tinha 90% de desconto, era uma bolsa do antigo crédito educativo de 90%, eu terminei a faculdade. E quando eu terminei, 2 anos depois era para pagar o FIES. Aí veio uma lei que me deu um desconto de 90% se eu pagasse à vista. Aí eu tive uma sorte danada que já estava trabalhando, consegui pagar meu FIES rapidinho, não fiquei devendo ao governo. E sou muito grata pelas políticas públicas daquela época que me oportunizaram estudar. E aí eu voltei imediatamente quando eu terminei minha faculdade, isso foi no ano de 98 que eu terminei minha faculdade. E eu vim imediatamente para Tabira, porque eu não tinha onde ficar em Recife, não tinha onde morar, o que fazer, então eu vim para Tabira com a cara e a coragem. E eu gosto de registrar que o meu escritório não tinha negócio de OAB, não tinha sede de OAB, hoje ainda não tem sede de OAB na minha cidade, mas o meu escritório onde eu trabalhava era na cantina do Fórum de Tabira. Eu fiz amizade com Dona Dora, que era a moça lá da cantina do fórum, e o fórum naquela época funcionava à tarde. Então, eu toda tarde ia ficar com Dona Dora na cantina. E dali eu conheci os servidores do fórum, o juiz, o promotor da época, e vieram meus primeiros clientes. Toda pessoa que chegava lá agoniada com alguma demanda, algum litígio que queria advogado, eu estava ali. E foi dali que começou a minha história na advocacia. E eu gosto de lembrar das pessoas que me acompanharam lá do início. E lá estou eu, há 27 anos na advocacia, tenho um escritório na cidade de Itabira. Por uma questão de sobrevivência, eu me acostumei a trabalhar nos municípios, então eu presto assessoria a vários municípios lá da minha região. Inclusive, sou servidora efetiva do município de Ingazeira, que é assim, do meu coração. Eu amo a Ingazeira e o povo da Ingazeira, porque lá trabalho desde o ano de 2000 e sou efetiva, tenho um cargo público lá, tenho um carinho enorme pelas pessoas e pelo gestor da Ingazeira. E, além disso, presto assessorias em outros municípios. Mas tenho o meu próprio escritório no centro da cidade, onde eu advogo junto com minha irmã, Claudicea, que também é advogada. E tenho 2 filhos, homens, 2 rapazes maravilhosos, que são os amores da minha vida. E em 2021, eu gosto de registrar isso como um marco temporal na minha vida, para dizer às pessoas que em 2021, no meio da pandemia, eu fui diagnosticada com câncer.
Foi um câncer, assim, bem agressivo, câncer de intestino, que foi descoberto no exame de rotina, eu não estava sentindo nada. E graças a Deus, milagre, né, e sinal de Deus, foi descoberto, eu fui imediatamente fazer uma cirurgia de urgência, tirou metade do intestino, eu fui submetida à quimioterapia durante um período. Sofri muito. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro da pior fase da minha vida, porque foi uma fase de muito sofrimento e de muito medo. Medo de não superar, medo de morrer, medo de como seria, tudo para mim foi muito medo. Mas nunca perdi minha fé. Minha fé me curou, minha fé me trouxe de volta à minha normalidade, minha fé me traz até aqui hoje. Hoje eu estou aqui em Arco Verde e, assim, muito feliz de toda a minha trajetória. E hoje tenho consciência, Rubens, que o câncer na minha vida, eu precisava passar pelo câncer, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu me tornar uma pessoa mais humana, para eu sentir a dor do outro, para eu entender o quanto as pessoas que são diagnosticadas com câncer sofrem e para eu entender como foi grande o meu milagre, porque a maioria das pessoas diagnosticadas com câncer, especialmente câncer de intestino, elas não sobrevivem, porque o câncer de intestino ele é silencioso. Quando descobre, já não tem mais jeito. E eu tive a sorte e o milagre de descobrir a tempo, de fazer o tratamento correto e de superar e vencer e estar curada. Inclusive, vai fazer 5 anos em dezembro desse ano, que é aquele período mais complicado, que a gente fica sendo acompanhado com medo de voltar ao câncer. Então, estou aí no meu último ano, graças a Deus, muito feliz, com muita fé de que já deu tudo certo. Graças a Deus que deu tudo certo, que você está aqui bem conosco. E esse teu relato, Laudicea, é um meio de fortalecer também a fé e a luta de tantas pessoas que também estão passando por isso, que estão nos ouvindo, que estão assistindo esse podcast. E aí eu queria perguntar para você, o papel da família é fundamental nessa trajetória de luta contra o câncer. E você destaca bem nas redes sociais que essa rede de apoio, o acolhimento da família, é o que também te deu muita força para superar isso, não foi? É primordial. Quando a gente está acometido de qualquer problema, de qualquer doença especificadamente, a gente precisa do apoio de todas as pessoas que estão próximas, especialmente o apoio da família. Então, eu fui assim uma sortuda, porque eu nem sabia que minha família era tão forte, mas quando eu fui diagnosticada, eu tive total apoio. A rede ficou bem larga e em todo canto, em todas as etapas da doença e do melhoramento, eu tive apoio dos meus irmãos, do meu padrasto, do meu companheiro, dos meus filhos, da minha mãe especialmente, que é uma senhora que hoje tem 79 anos de idade, com todos os problemas da idade e das lutas que foram muitas. Minha mãe, assim, é uma lutadora. Ela nunca me deixou ir a uma sessão de quimioterapia sozinha. Eu nunca fui só. Sempre me desloquei de Itabira para Recife na companhia da minha mãe. Isso me dava muita força. Ela segurava na minha mão, ela melhorava a minha alimentação, ela fazia o suco cítrico para melhorar os meus enjoos, enfim, foi assim o meu grande porto seguro. E aí eu deixo a mensagem para todas as pessoas, que a gente consiga ser o melhor ser humano que a gente consiga ser todos os dias da nossa vida. E que a gente sinta a dor do outro, que a gente possa ajudar o outro a levantar, dar a mão na hora exata, se compadecer. Porque quando a gente passa por problemas, sejam eles psicológicos, físicos, emocionais, todas as espécies de sofrimento, a gente precisa de apoio. E a gente está aqui, enquanto ser humano, para apoiar um ao outro. Eu acho que quando a gente colocar mais humanidade na nossa convivência social, a gente vai conseguir viver melhor. Lotsa, tua história é realmente uma inspiração. E a gente percebe, pela energia de tua presença, que você é uma pessoa muito guerreira, né, uma desbravadora. E foi a primeira presidente mulher da OAB de Afogados da Engazeira. E também é a primeira mulher sertaneja e a única representando o interior de Pernambuco, no Conselho Federal da OAB. Como é essas experiências na tua vida? Então, a gente aprende logo cedo a ser forte, né? Eu aprendi logo cedo a ser forte porque eu perdi meu pai.
Então, eu precisava ajudar minha mãe, eu precisava ser forte, eu precisava desbravar a vida, os caminhos sozinha, porque eu não tinha aquele apoio masculino, paterno, que toda pessoa se escora, né? O pai, na maioria das vezes, é o grande porto seguro das famílias. Eu não tive isso. Então, minha mãe, apesar de ser muito forte, ela precisava do nosso apoio. Eu aprendi desde cedo que eu precisava ser apoio. E aí eu fui a primeira filha da minha mãe a entrar na faculdade e a terminar o curso superior. A primeira neta dos meus 4 avós. Depois de mim vieram muitos, mas eu fui a primeira. Eu fui a primeira presidente mulher da OAB, da Subseccional de Afogados da Engazeira, e aí eu tive 2 mandatos, que foi um período bem especial, que coincidiu com a pandemia, coincidiu com o meu adoecimento do câncer. Estar na OAB naquele momento também me ajudou, a advocacia, a própria gestão, o sistema OAB me ajudaram, me deram forças, me mostraram caminhos para vencer o câncer. Então, acho que tudo na minha vida foi muito pontual, muito necessário. E aí, eu estou conselheira da OAB, conselheira federal da OAB, e eu ocupo com muito orgulho o cargo de ser a primeira advogada do interior do Brasil a estar no Conselho Federal. Nós somos 81 conselheiros que representamos todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, mas lá, entre os 81 conselheiros, somente eu sou do interior. Todos os outros têm um histórico de capitais, moram na capital, inclusive, em algumas oportunidades, é perguntado a mim, seu escritório fica em que bairro do Recife? Como se tivesse a obrigação de ser do Recife. Eu digo, não, meu escritório fica... Meu escritório fica numa avenida bem simples da cidade de Itabira, lá no interior de Pernambuco, bem longe da capital. Então, assim, eu sou muito forte, eu me sinto muito forte. Eu gosto de ser a primeira, não para me mostrar para as pessoas, não para que eu apareça, mas eu gosto de abrir caminhos. Sempre gostei de mostrar o meu exemplo para mostrar que é possível. É possível para meu filho, é possível para minha família, é possível para qualquer pessoa que queira vencer, que queira trilhar o seu caminho e conseguir seu sonho. Então, estar hoje ocupando um cargo na OAB Federal, no Conselho Federal da OAB, para mim, é uma missão única, assim, maravilhosa, de abrir caminhos para que outros advogados do interior de todo o Brasil possam chegar ao Conselho Federal e que a gente deixe dessa cultura de que conselheiro federal tem que ser os advogados da capital, daqueles grandes escritórios das capitais do Brasil afora. Eu estou conselheira federal, sou advogada do interior bem pequenininho, que é Itabira, e do escritório bem modesto lá na cidade de Itabira, como uma demonstração, um exemplo vivo de que qualquer um de nós, advogados e advogadas, podemos chegar em qualquer espaço dentro do sistema OAB. E aí eu levo esse exemplo, Rubens, para a vida. Esse é meu exemplo na advocacia, porque foi a profissão que eu escolhi. Mas qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, leve isso para a sua vida. Você pode chegar em qualquer lugar que você decida chegar. Você só precisa trilhar o caminho. Eu quero chegar naquele local e eu vou trilhar o caminho que me leva lá. Enfrenta tudo que tiver que enfrentar. E eu deixo um conselho. Se for muito difícil chegar naquele lugar, escolhe uma alternativa. A gente não precisa necessariamente ocupar o melhor lugar, chegar no lugar mais alto. Às vezes, a nossa felicidade está mais perto da gente. Eu costumo dizer, eu ando por aí, inclusive nas escolas, dando muita palestra, Rubens, sobre a não violência contra a mulher. Eu sou uma defensora absoluta. Eu estou no meio social totalmente perdida, sem entender por que tanta violência contra a mulher. Eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. Para você ter uma ideia, os números mostram que hoje, atualmente no Brasil, se mata 4 mulheres por dia, vítimas de feminicídios. Eu não estou falando daquelas mulheres que são mortas por assalto ou por outro tipo de conflito. São aquelas mulheres que são mortas pelos seus amores, vítimas de feminicídio, seus companheiros ou ex-companheiros. Então, isso é um número alarmante. Você pensar, no meu Brasil, no meu lugar, na minha terra, a cada 4 dias eu perco 4, a cada um dia eu perco 4 mulheres. Amanhã perdi 8, depois de amanhã perdi 12 e assim sucessivamente. Quanto dá isso por ano? No ano de 2023, que foi o último número que saiu a nível mundial, naquele ano de 2023, se matou no mundo, vítima de feminicídio, mais de 86 mil mulheres.
Então, esse número é muito alarmante na minha cabeça, no meu coração, sabe, no meu espírito. Eu sou uma pessoa absolutamente machucada com a violência da mulher. Então, eu vivo aí pelas escolas e no meio social, fazendo palestras, chamando muita atenção da sociedade para que a gente possa diminuir os números. E eu não podia deixar de usar esse veículo de comunicação, muito obrigada de novo pela oportunidade, para chamar a atenção de todas as famílias que nos escutam. Porque a educação começa no seio familiar. E é a mãe, o pai, o irmão, o avô, a tia, que vai ensinar aos homens a respeitar as mulheres, a ser igual, a enxergar como igual. A gente sempre diz, eu não vou falar sobre violência contra as mulheres com meu filho, porque ele é incapaz de fazer isso. Mas o seu filho tem que estar preparado para proteger as mulheres da vida dele, as irmãs, as tias, a mãe, a namorada, de violência de outros homens. Então, a gente precisa se fortalecer, fortalecer as relações humanas, sociais, afetivas, e preparar os nossos jovens, os nossos meninos e meninas para um ambiente social mais saudável e com menos violência contra a mulher. É muito importante, né, a gente trazer esse tipo de esclarecimento, né, porque não dá para tolerar esses números. Realmente é uma tristeza a gente ver esse cenário e até mesmo no interior, né, que a gente também presencia e vive isso também, Em né? todo lugar. Inclusive, eu gosto muito de quando eu vou falar com determinado grupo, seja numa escola de Tabira, ou de Afogados, ou de Solidão, eu dar exemplo local. Em todas as cidades tem exemplos de feminicídio. Aí eu gosto de dizer o exemplo local, para eu mostrar para quem está conversando comigo que eu não estou falando uma realidade que eu estou vendo na televisão ou da internet, mas é uma realidade que chegou na nossa casa, chegou na nossa família, na nossa cidade, bateu a nossa porta. Então, a gente precisa se fortalecer. A gente só se fortalece se a gente tiver coragem de conversar sobre isso em casa, na escola, no escritório, no fórum, em todos os lugares. Para que os homens que sejam perturbados mentalmente sejam capazes de matar e violentar suas mulheres, procurem ajuda, procurem tratamento e que as mulheres se fortaleçam para que possam se proteger, se autoproteger e procurar os mecanismos e as ações de proteção contra a violência da mulher. E esse teu trabalho militante no fronte, isso é também combustível para que você alimente esse desejo de mudança. E essas pautas, como é que estão sendo recebidas lá em Brasília, quando você levanta esses questionamentos no Conselho Federal da OAB? Olhe, no Conselho Tutelar eu estou com pares, Conselho Tutelar, no Conselho Federal da OAB eu estou com pares, todos advogados e advogadas. Então, isso é uma pauta muito atual, falar de violência contra a mulher, falar de violência contra criança e adolescente, falar de violência sexual, são pautas muito atuais e a gente sempre comenta isso em todos os lugares, inclusive no Conselho Federal. E a gente vê que a maioria das pessoas, a maioria dos advogados e advogadas, inclusive aqueles que formam o Conselho Federal, são absolutamente indignadas com o tamanho da violência, com os números. Isso assusta muito. Tudo bem, todo mundo é indignado. A maioria das pessoas se doem, ficam tristes, angustiadas, não queria que isso estivesse acontecendo. Mas eu quero deixar uma pergunta para todas as pessoas que possam ouvir a nossa conversa. O que é que você está fazendo para melhorar? Cada um de nós, o que é que nós estamos fazendo? Porque sentir dor, sentir pena do outro, querer que seja diferente, isso é natural do ser humano. A não ser que a gente seja uma pessoa má. Mas todo mundo que tem coração, que tem família, que pensa em melhorar o meio social, o meio familiar, a gente quer. A gente não quer que siga com tantas violências. Mas o que é que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou conversando com as pessoas, eu estou me doando, eu estou doando um pouquinho do meu tempo para conversar sobre isso, eu sento para conversar com a minha família, eu ajudo a meu filho, a minha filha a ser melhor, a levar um exemplo melhor para a sociedade, a se doar de maneira, a se comportar de uma maneira melhor. Eu vou numa escola, eu dou uma palestra, eu converso com os alunos, eu tento modificar os pensamentos das pessoas. O que é que cada um da gente está fazendo? A gente está plantando, né, para colher, isso. né? Eu procuro fazer a minha parte, conversando com todas as pessoas, em todo lugar de fala, de voz, em todo lugar que eu tenho espaço, eu procuro conscientizar as pessoas, Rubens, para ver se a gente consegue diminuir os números e, se Deus quiser, chegar um dia de zerar. Dizer, não, isso era uma coisa do passado, não existe feminicídio, os homens não estão mais matando as mulheres pelo gênero de ser mulher. Em outros conflitos vai sempre existir homicídios e violências, mas a gente quer zerar o número de matar uma mulher só por ela ser mulher, por ela ser minha ex-mulher.
não é mais minha, não pode ser mais de ninguém. Era meu objeto e agora eu tenho que matar. É essa violência que a gente precisa zerar. E você também que atua em causas de direito de família, né, percebe que dá para identificar quando a mulher está passando por esse tipo de situação e dar uma orientação melhor para que ela consiga romper esse ciclo, né, Laudicea? Rubens, é alarmante a gente perceber na nossa labuta profissional, porque o advogado termina sendo assim, psicólogo, médico, um apoio, uma rede de apoio. Então, a maioria das mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, porque existe a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, não é só bater ou matar. Existem vários tipos de violência. A maioria das mulheres que sofrem qualquer tipo de violência pelos seus amores ou ex-amores, elas não denunciam. É uma dor que ela carrega. Então, ela consegue, quando ela tem confiança no advogado, na advogada, ela consegue falar sobre isso. E aí a gente percebe nas entrelinhas que muitas mulheres são vítimas de violências e nem estão nos números, porque elas não denunciam. Não denunciam para não magoar os filhos, não denunciam para não perder a família, não denunciam para não expor ninguém ou para não sofrer outros medos. Enfim, a mulher vive numa vitimização muito grande. A sociedade vitimiza muito a mulher. E se a gente olhar para trás, a gente vem de uma sociedade brasileira, falando da nossa realidade, onde mulher não podia votar, e quando passou a votar é porque o marido autorizava. Mulher não podia estudar, e quando passou a estudar, o marido tinha que ir na escola autorizar, fazer a matrícula e autorizar ela a estudar. Mulher não podia se divorciar, ela estava casada, o casamento acabava, mas ela tinha que permanecer casada. E quando passou a se divorciar, só se o homem quisesse se divorciar. Então, a gente vem de uma sociedade muito machista, de uma cultura muito desumana no Brasil. E a gente precisa mudar isso. A gente tem um passado triste? Tem. Mas a gente pode mudar daqui para frente. Por isso que eu sempre convido e quero convidar agora todas as pessoas que estão me ouvindo para mudar a chave. Mudar a chave da vida, pensar diferente, olhar diferente, se aperfeiçoar, ver o que é que está fazendo, o que é que está de errado, o que você deixou de fazer, o que você pode melhorar daqui para frente. A vida passa muito rápido, Rubens, e a gente precisa saber o que a gente está fazendo agora para melhorar. Melhorar a nossa estadia aqui nesse mundo, melhorar a nossa contribuição na sociedade, na família e no mundo. Então, a gente precisa mudar a chave hoje, ser melhor hoje, ajudar o outro hoje, a partir de agora. Porque amanhã a gente pode não estar aqui. Que maravilha ter recebido você, Laudicea. Eu queria que você desse uma mensagem também para o nosso público aqui de Arco Verde, da região, de Itabira, de Afogados, para que a gente possa carregar essa mensagem e refletir sobre esse dia hoje. Rubens, eu quero te pedir licença primeiro para eu deixar um recado para a advocacia de Arco Verde e da região. Dizer que nós estamos hoje aqui. Hoje é dia 1º de abril, parece dia da mentira, como dizem, né? Mas um dia muito especial para a advocacia. Foi assinado hoje a ordem de serviço para a construção da sede própria da OAB Arco Verde, num lugar privilegiado, ali pertinho do Fórum de Arco Verde. Então, assim, e aí a gente pensa, Arco Verde tem cerca de 500 advogados, na subseccional de Arco Verde, que compreende as cidades circunvizinhas. Mas essa sede que vai ser construída, que foi dada a ordem de serviço hoje, que foi marcado o início da obra hoje, ela vai servir para toda a advocacia, de Pernambuco e de todos os estados que se desloquem para Arco Verde, porque Arco Verde é um centro, inclusive um centro jurídico, onde tem faculdade de Direito, tem Justiça Federal, Justiça Estadual, é sede de várias especializadas da criança e adolescente. Então, os advogados de fora vêm muito a Arco Verde. E a gente precisa desse apoio, de uma sala para fazer uma reunião, para atender um cliente, para orientar as testemunhas, para fazer reunião com outros advogados, para fazer uma petição, para aguardar audiência. Então, a advocacia da região, mas também todos nós, advogados, estamos de parabéns pela dignidade de termos logo mais um prédio próprio para que a advocacia possa ter um lugar para estacionar seu carro e exercer a advocacia com dignidade ali pertinho do Fórum de Arco Verde. Então,
Todo o sistema OAB está de parabéns. Essa conquista envolve várias pessoas, envolve os antigos presidentes da subseccional de Arco Verde, a atual, que é uma leoa, uma leonina em lutar pelos direitos dos advogados e advogadas, doutora Marcela. Envolve a OAB estadual, através dos presidentes que aí passaram, e principalmente desde a gestão do Dr. Bruno Batista, que tem essa preocupação de interiorizar muito as ações da OAB. A exemplo, recentemente foi construída a sede da OAB de Serra Talhada, que não tinha, que era uma vergonha pequenininha no centro da cidade, bem inconveniente. Foi construída a sede da OAB de Salgueiro e agora está sendo construída a sede da OAB de Arco Verde. Então, isso é dignidade para a advocacia. Todo o sistema OAB está de parabéns por trazer as ações para o interior, porque a gente também é advogada, a gente paga anuidade, a gente merece respeito. Então, eu, como advogada, como mulher, como conselheira federal, me sinto muito honrada de estar aqui no dia de hoje com essa ação gigante do início das obras para a construção da sede própria da OAB de Arco Verde. E deixar a melhor mensagem que eu posso deixar para toda a população que me escuta é que a gente consiga construir no nosso dia a dia os melhores vínculos, que a gente possa ser a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor irmão, o melhor filho, que a gente valorize as famílias, valorize a nossa mãe, valorize todos os membros da nossa família, cada um com suas particularidades, com suas diferenças. Não tem ninguém chato, não tem ninguém bruto, não tem ninguém ignorante. Cada pessoa é particular na sua essência. Então, que a gente possa respeitar as individualidades de cada um, possa conviver em harmonia, possa entender as diferenças do ser humano e possa ser o melhor ser humano a cada dia. Errei hoje, vou melhorar amanhã. Hoje não ficou perfeito, amanhã eu vou fazer perfeito. Sentir a dor do outro, olhar do lado, pegar pela mão quem está caindo e levantar, não deixar que ninguém caia em nenhum abismo, em nenhum buraco, para a gente conseguir ter um meio social mais democrático, mais leve de se viver, porque, sinceramente, eu gosto de registrar que a vida é apenas uma passagem e passa muito rápido. Ontem eu era uma menina, ontem eu estava na faculdade de Direito, ontem eu tinha acabado de me formar, hoje eu já tenho 52 anos de idade, hoje eu já tenho quase 30 de profissão, hoje eu já passei por um câncer. Então, assim, a vida passa muito rápido. É um raio. A gente precisa aproveitar hoje, agora, e ser bom, ser o melhor que a gente consiga ser hoje. Então, a melhor mensagem que eu posso deixar para todas as pessoas é que procurem a sua essência. O melhor que você puder ser e seja hoje e todos os dias de sua vida. Muito obrigado, doutora Laodiceia. Sua presença realmente é uma força de espírito enorme. Só quem está aqui frente a frente, perto de você, pode sentir tamanha energia, tamanha força dessa mulher sertaneja, batalhadora, lutadora, vencedora e inspiração para todos nós. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Rubens, pela oportunidade, pelo carinho, pela recepção, por tudo. Eu me sinto muito acolhida, é um ambiente muito legal, você é muito generoso e uma oportunidade única de poder conversar com a advocacia dessa região e com as pessoas, de poder deixar a minha mensagem, de poder contar o meu exemplo, de poder fortalecer os laços e os vínculos. Então, muito obrigada. Obrigado você que ficou até o final. Curte, compartilha com os amigos, com os familiares, essa experiência linda de vida que foi trazida por nossa querida doutora Laodiceia Rocha. Até o próximo episódio.